Olá, pessoal. Então vamos começar aqui a gravação da quarta aula do nosso curso sobre a consideração moral dos seres sencientes, né, sobre o debate em relação à consideração moral dos seres sencientes. E na terceira aula a gente viu três argumentos principais em defesa de que devemos considerar todos os seres sencientes, né, todos os seres capazes de sofrer e desfrutar. E nessa aula a gente vai ver várias objeções a esses argumentos, né? Argumentos que defendem que não devemos dar igual consideração a todos os seres sencientes. E vamos ver como é possível responder essas objeções. Vamos ver se essas objeções se mantêm de pé ou se os argumentos que são endereçados para sustentar essas objeções, se eles são sólidos ou não. Tá? Essa aula eu vou dividir em duas etapas, tá? Porque são muitas objeções, como a gente vai ver, então vai estar dividido em dois vídeos. Então, antes de começar a dar um pequeno resumo da aula anterior, né, vamos resumir os três argumentos que a gente viu a favor da consideração moral plena dos seres sencientes. Lembrando que quando a gente fala em consideração moral plena, a gente está falando da ideia de igual consideração, né? Ou seja, níveis de prejuízo e benefícios similares em distintos indivíduos deveriam receber o mesmo peso. Então, o primeiro argumento que a gente viu foi o argumento da relevância, que ele diz que o que importa para a consideração moral é a capacidade de ser prejudicado e ou beneficiado, né? Que é a isso que diz respeito à ideia de consideração moral. E já que a senciência é aquilo que determina quem é capaz de ser prejudicado e ou beneficiado, então o critério adequado de consideração moral é a senciência. Tá? Então, portanto, temos aí razões para dar consideração moral direta a todos os seres sencientes. Importante, quando eu falo consideração moral aqui, é uma abreviação para consideração moral direta, né? Ou seja, aquelas razões para a gente agir dessa ou daquela forma, dadas pelo próprio bem dos indivíduos afetados e não outra coisa indiretamente, né? Então esse argumento, se ele for sólido, ele mostra que devemos nos importar com o bem dos animais não humanos, por exemplo, por si, né? Por benefício próprio deles, e não porque isso nos ajudaria a atingir interesses antropocêntricos ou metas ambientalistas. E o segundo argumento que a gente viu é o argumento da igual consideração, e, ao meu ver, ele deriva diretamente do argumento da relevância. Porque o argumento da relevância ele mostra que devemos considerar diretamente todo e qualquer ser senciente. E o argumento da igual consideração diz que não temos justificativa para dar uma consideração menor ao bem de determinado ser senciente, por exemplo, ao bem dos animais não humanos. Por quê? O argumento da igual consideração diz o seguinte: se, como diz o argumento da relevância, alguém deve ser considerado moralmente por estar sujeito a prejuízos e benefícios, então a força das razões para evitar de prejudicar alguém ou para beneficiar-se alguém tem de depender, então, da magnitude dos prejuízos e benefícios em jogo, e não de quem é, de qual raça, gênero ou espécie, ou que capacidades tem esse indivíduo, né? Ou que raça, gênero e espécie ele pertence. De qual é a cor dos olhos, de qual é a letra inicial do nome, nada disso é relevante. O que é relevante, se a consideração moral diz respeito a como a gente levaria em consideração o bem de alguém, então o grau de consideração tem que depender da magnitude dos prejuízos e benefícios. Isso significa que não é justificável não apenas excluir completamente os animais não humanos da consideração moral, mas como também não há justificativa para dar ao bem deles um peso menor, em comparação ao bem dos humanos, por exemplo. E por último, nós vimos um terceiro argumento contra o especismo, que ele chega na mesma conclusão do argumento da igual consideração, que é o argumento da imparcialidade. E a gente viu aí em detalhes na terceira aula, né? E o argumento diz o seguinte, que o especismo é injusto porque ele viola a imparcialidade. A imparcialidade é uma característica central da justiça, né? E o especismo viola a imparcialidade porque nós não aprovaríamos o especismo como justo se a gente não soubesse que a gente pertence à espécie privilegiada. Então foram os três argumentos que a gente viu em defesa da consideração, igual consideração de todo e qualquer ser senciente, e agora nós vamos, nesses dois vídeos da quarta aula, discutir várias objeções a esses argumentos, né?
Então está aqui a lista de objeções. Se eu não me engano, são 17. E a gente vai passar nesse primeiro vídeo até a objeção número 11. Tá? E depois a gente vai ver do 12 ao 17 outras objeções específicas. Tá? Já vou explicar o que elas têm de diferente. Mas vamos dar uma passadinha em cada uma delas. Então, tem algumas pessoas que dizem que o critério da senciência só faz sentido em teorias de bem-estar hedonistas, né? Aquelas teorias que dizem que a única coisa que é positiva em si é o prazer e a única coisa que é negativa em si é o sofrimento. Tem a segunda objeção, mantém que se a gente der igual consideração aos seres sencientes, vai ser impossível resolver conflitos entre os seres sencientes. A terceira objeção diz que o critério da senciência só faz sentido se a gente adota uma ética utilitarista, que é uma das grandes correntes de teoria ética, da ética contemporânea, que a gente discutiu na terceira aula. E essa objeção diz que se a gente não adota o utilitarismo, a gente não tem razões para dar igual consideração aos seres sencientes. A quarta objeção, ela é um pouquinho mais difícil de entender, depois eu vou explicar em detalhes, que diz que o argumento da relevância salta de uma descrição de fatos, salta de uma descrição sobre aquilo que é, como que é o mundo, para uma prescrição, né, de como deveríamos agir, e que isso tem um problema de lógica. Tá? A quinta objeção diz que o egoísmo é justificável, e que se o egoísmo é justificável, o especismo também é, e que por isso o argumento da igual consideração e o da relevância deveriam ser rejeitados. A sexta objeção diz que o argumento da relevância ele não é compatível com o antirrealismo moral, que é aquela ideia de que a ética é subjetiva, de que não existem verdades objetivas em ética. E então esse argumento diz que quem é antirrealista moral não tem razões para aceitar o argumento da relevância. A sétima objeção diz que esses três argumentos em defesa da consideração dos seres sencientes assumem que o sofrimento é negativo e que o prazer é positivo, mas que nem sempre é assim. Então que isso é um erro com esses argumentos. A oitava objeção diz que esses argumentos, né, da relevância, da igual consideração e da imparcialidade, não levam em conta a ideia de merecimento e que isso é uma falha e, portanto, a gente deveria rejeitar esses argumentos. A nona objeção diz que os seres mais racionais são mais vulneráveis e, portanto, estaria justificado dar um grau de consideração maior a eles e que, portanto, isso justificaria o especismo. A décima objeção é o que eu chamo de objeção inteligentista. Ela diz que está justificado dar uma consideração maior aos seres mais racionais, mesmo que eles não sejam mais vulneráveis e mesmo que eles já estejam em uma situação melhor. Tá? E por último, desse primeiro vídeo, né, a gente vai abordar uma objeção que diz que a igual consideração de todos os seres sencientes vai terminar numa moralidade fria, tá? Fria e calculista, que rejeita os sentimentos como compaixão e empatia. Tá? Então essas são as objeções que a gente vai discutir, né, e vamos abordar essas 11 no primeiro vídeo. No segundo vídeo, eu separei aqui objeções que normalmente elas surgem de perspectivas ambientalistas, tá? Ao critério da senciência. Então, não são objeções propriamente ditas ao argumento da relevância ou da igual consideração, são objeções somente à derivação, a partir daqueles argumentos do critério da senciência. Então, a 12 é a acusação de que o critério da senciência seria, no fundo, antropocêntrico. A 13 é a acusação de que o critério da senciência cometeria uma discriminação análoga ao especismo, que seria algo como um reinismo, que privilegiaria os animais. A 14 é a objeção de que, se adotarmos o critério da senciência, não poderíamos condenar matar alguém desde que a morte não cause sofrimento. Tá? A objeção 15 diz que o critério da senciência é problemático porque exclui os insetos da consideração moral, porque alegadamente exclui, né, os insetos. E a objeção número 16 diz que o biocentrismo, que é aquele critério que inclui todas as coisas vivas, sencientes ou não, aí animais, vegetais, minerais, fungo. Na verdade, não sei se minerais entraria, mas, enfim, fungos,
vegetais, animais, bactérias, vírus, né? Por incluir uma quantidade maior de seres, essa objeção diz que o biocentrismo é melhor do que o critério da ciência. Então, e por último, a gente vai ver vários tipos de objeções ambientalistas que dizem que o critério, ou o critério biocêntrico, ou o critério holista, né, aquele critério que diz para considerar totalidades, como espécies ou ecossistemas, são melhores do que o critério da ciência, porque essas entidades, ou os seres vivos em geral, ou essas totalidades como espécies e ecossistemas, deveriam ser incluídas ou porque possuem um bem próprio, ou porque possuem valor intrínseco. Isso a gente vai ver no segundo vídeo dessa semana. Então vamos começar lá com essa lista das primeiras objeções. Tá? Então, tem uma objeção que diz que o critério da ciência só faz sentido em teorias de bem-estar hedonistas. Né? O que é a teoria de bem-estar hedonista? Bom, na linguagem comum, por vezes se usa o termo hedonismo como sinônimo de egoísmo, tá? Mas não é isso que quer dizer a teoria hedonista do bem-estar, tá? Não tem nada a ver com isso. É assim, o que é uma teoria do bem-estar? Uma teoria do bem-estar é uma teoria que visa dizer sobre quais condições um indivíduo está bem ou está mal. Tá? É isso que, se a gente deve consideração moral aos indivíduos, então a gente tem que investigar sobre que condições é possível que um indivíduo seja prejudicado ou beneficiado. Né? Então a gente precisa de uma teoria do bem-estar. Tá? Tem gente que fala assim, é só o pessoal que é bem-estarista, que defende a regulamentação da exploração animal, que precisaria de uma teoria do bem-estar. Não, todo mundo que se preocupa em evitar de causar mal e em causar o bem, para aqueles que vão ser afetados por suas decisões, precisa de uma teoria do bem-estar para saber sobre quais condições é possível de alguém ser prejudicado ou beneficiado. Tá? Então, para responder sobre quais condições um indivíduo está bem ou está mal, as teorias do bem-estar antes têm que responder que coisas são boas em si e que coisas são ruins em si, ou seja, aquelas coisas que não precisam conduzir a outras coisas para já serem boas ou ruins. Tá? Existem três principais teorias do bem-estar. Tá? Uma delas é o experiencialismo. Eu escrevi errado ali, botei experiencialismo, tá errado. Enfim, a outra é o preferencialismo e a outra são as teorias de lista objetiva. Tá? O que diz cada uma delas? O experiencialismo diz que o que é bom em si são as experiências positivas. Qualquer experiência que gere prazer, felicidade para o indivíduo. Tá? E o que é ruim em si é o sofrimento. É qualquer experiência negativa. Tá? Então veja que o experiencialismo é o que muitas vezes se chama também de hedonismo. Tá? Existe uma concepção errada sobre essa teoria do bem-estar que às vezes diz que ela só considera os prazeres presentes. Né? Por exemplo, que quando se diz que uma pessoa é hedonista, é aquela pessoa que se preocupa com o prazer que ela vai sentir agora, mas mesmo que isso cause para ela um sofrimento em longo prazo, maior. Não é isso que a teoria diz. Tá? O experiencialismo diz que o que é positivo em si para os indivíduos é qualquer experiência positiva que eles teriam, tá? Para cada indivíduo. E se estamos vendo a vida de um indivíduo no total, em longo prazo, então o experiencialismo não diria que é bom para um indivíduo que ele tenha um prazer grande agora, se isso vai causar um sofrimento enorme para ele no futuro. Então, o experiencialismo não diria isso. Tá? Ele diria que o que é melhor na vida total de um indivíduo é que ele tenha um saldo maior de experiências positivas do que as negativas. Tá? Então, só lembrando, o experiencialismo diz que o que é positivo em si é a felicidade e que o que é negativo em si é o sofrimento. E só isso e nada mais. Mas quando fala sofrimento, é toda e qualquer experiência negativa. E quando eu falo felicidade, é toda e qualquer experiência positiva. Tá? Já o preferencialismo é diferente. Ele diz que o que é positivo em si é satisfazer as preferências do indivíduo. Isso não coincide necessariamente com o que o experiencialismo diz, né? Porque tem preferências que, se elas forem realizadas, o próprio indivíduo que tem elas vai se dar mal. Né? Por exemplo, vamos supor que alguém tenha uma preferência aí por realizar alguma coisa que cause sofrimento a ele próprio. Né? Segundo o preferencialismo, teríamos que levar em conta essa preferência para determinar o que é bom para esse indivíduo. E
por último, nós temos ali as teorias de lista objetiva. As teorias de lista objetiva, elas dizem que o que é bom em si e o que é ruim em si não se limita às experiências positivas e nem à satisfação de preferências. Que existem coisas que talvez não deem nenhuma experiência positiva e talvez não seja a preferência de alguém, mas que ainda assim seja um bem objetivo. Eu vou dar alguns exemplos. Cada teoria de lista objetiva diz que faz listas com itens diferentes, né? Mas, por exemplo, algumas delas dizem que o conhecimento é um bem objetivo e a amizade também, mesmo que a pessoa, ao obter esses bens, por exemplo, ao obter conhecimento, não vai ter uma experiência positiva com isso. Por exemplo, se é o conhecimento de um fato muito ruim, né? de uma desgraça, por exemplo, e que a pessoa também não prefere saber ter esse conhecimento, né? Mas algumas teorias de lista objetiva que listam o conhecimento como um dos itens, vão dizer que se ele é um bem objetivo, a pessoa perde algo por não saber a verdade. Então, essas são as três principais teorias do bem-estar, e aquela objeção diz que o critério da ciência só faz sentido no experiencialismo, porque o experiencialismo diz que o sofrimento é ruim em si e que o prazer, a felicidade é boa em si. E quando a gente falou do argumento da relevância, né, do critério da ciência, eu dei como exemplo de algo que é ruim em si o sofrimento, né, e de algo que é bom em si a felicidade. Bom, o problema com essa objeção é que as outras teorias não negam que o sofrimento seja algo ruim em si, que a felicidade seja algo bom em si. O debate nas teorias do bem-estar não é sobre se o sofrimento é ruim em si ou não, se a felicidade é boa em si ou não. Não. Qualquer teoria de lista objetiva e preferencialista plausível vai manter que, se alguém está sofrendo, isso é algo ruim para esse alguém. E que se essa pessoa está feliz, esse indivíduo está feliz, isso é algo bom para ele. Então, qualquer teoria preferencialista e de lista objetiva plausível vai reconhecer que um dos componentes do bem-estar é a felicidade, tá? E que o sofrimento é uma das coisas que prejudica o bem de alguém. O debate é sobre se, além disso, teria outras coisas, né, que seriam componentes do bem-estar. Então, por exemplo, o Derek Parfit, né, um dos grandes filósofos aí do século XX e XXI, que morreu faz alguns anos, né, ele era um proponente de uma teoria de lista objetiva e ele reconhecia que o hedonismo, né, no caso o experiencialismo, em qualquer teoria do bem-estar plausível vai ser uma parte da teoria, né, vai ser uma parte da verdade sobre o bem-estar. Então, se a gente reconhece que o critério da ciência é o critério adequado de consideração moral, a única coisa que precisa reconhecer é que sofrimento é ruim em si e a felicidade é boa em si, mas isso não quer dizer que a gente tenha que manter, como mantém a teoria hedonista e experiencialista, que são as únicas coisas boas, que a felicidade é a única coisa boa em si, que o sofrimento é a única coisa ruim em si. Tá? Então, qualquer teoria do bem-estar que a gente mantiver, experiencialista, preferencialista ou de teoria de lista objetiva, a gente pode aceitar o critério da ciência sem problemas, porque as outras teorias do bem-estar, elas fazem referência a estados mentais também dos seres sencientes. Né? Preferencialismo, quem é que tem preferências? São os seres sencientes. Né? E quem é que desfrutaria dos bens das teorias de lista objetiva são também os seres sencientes. Tá? Exceto aquelas teorias de lista objetiva que listam bens, que a gente chama de bens impessoais, né? Que é o caso de algumas teorias ambientalistas, mas isso a gente vai discutir depois. Tá? Mas, ou seja, a gente reconhecer que o sofrimento é ruim em si e que a felicidade é boa em si, não nos compromete a manter que sejam as únicas coisas boas em si, que o sofrimento é a única coisa ruim em si e que a felicidade é a única coisa boa em si. Tá? Então, essa objeção não faz sentido. Vamos ver a segunda objeção. Eu ouvi várias vezes essa objeção, né? Algumas pessoas dizem o seguinte: tá, se a gente der igual consideração a todos os seres sencientes, como é que a gente vai resolver conflitos? Né? Porque muitas vezes realizar o interesse de um ser senciente implica em deixar de realizar o interesse de outro ser senciente. Né? Ajudar um ser senciente implica em a gente não ajudar outro, porque a gente não tem tempo de ajudar todos. Né?
E, por vezes, a gente é obrigado a escolher prejudicar um ser senciente. E não tem como não prejudicar nenhum. Então, essa objeção diz o seguinte: tá, se a gente dá a mesma consideração, em mesmo nível para todos, então isso não oferece guia prático nenhum, porque não temos como resolver conflitos. Tá? Então, o problema dessa objeção é que ela confundir o que é o critério de consideração moral com o critério da ação correta. Tá? A gente pode dar igual consideração a todos os seres sencientes e ainda assim ter outros critérios para determinar de quem é a prioridade. Tá? E esses critérios de prioridade, eles são, se a gente dá igual consideração aos seres sencientes, eles são intercambiáveis. Né? Ou seja, eles não vão dizer uma hierarquia entre os seres sencientes. Não vão dizer esse importa mais, esse importa menos. Eles vão dizer que, dependendo da situação, por exemplo, quem estiver pior teria prioridade. Tá? Seja lá quem for. Tem vários outros critérios de prioridade. Tá? Deixa eu ver o que eu botei aqui. Tá. Então, por exemplo, poderia ter um outro critério de prioridade que seria, vamos ver onde que é possível causar o maior bem, né? Ou quem está na pior situação, qual é o nível de desigualdade, etc. Qual é o interesse mais relevante, né? Quem que sairia mais prejudicado, etc. Então, essa objeção, ela confunde a gente ter razões diretas para considerar os interesses de alguém e ter razões diretas conclusivas. Tá? Então, uma coisa é dizer que todo e qualquer senciente a gente tem que considerar os interesses. Né? Tem que considerar como ele vai ser afetado positivo ou negativamente por nossas ações. Mas isso não quer dizer que, uma vez que consideramos, que levamos em conta e damos igual peso a esse interesse, a qualquer outro interesse similar, não quer dizer que temos que necessariamente realizar esse interesse. Então, eu montei um exemplozinho com números para ficar mais fácil da gente entender. Tá? Então, vamos supor que com a nossa decisão, a gente só vai afetar dois indivíduos, o A e o B. Tá? Ambos são objeto de igual consideração. Tá? Então, vamos supor que a gente tem a mesma consideração por eles. A gente não se importa mais com A ou mais com B. A gente considera eles em igual medida. Tá? E vamos supor que a gente adote uma meta. Vamos supor que a gente concorde que a ação correta é sempre prejudicar o menos possível os afetados por nossa decisão. Tá? Se alguém aqui não concorda com essa meta, não tem problema, mas vamos assumir, para efeito de argumentação, que todo mundo aqui concorda. Tá? Só para a gente entender o exemplo. Então, vamos supor que a gente tem duas opções, dois cursos de ação que a gente poderia escolher. No curso de ação 1, que é o C1, a gente deixa o indivíduo A com menos 10, tá? Ele tem um sofrimento aí considerável, né? E o indivíduo B ele fica com mais 1 de felicidade, tá? De bem-estar positivo. Ou a gente escolhe aí o curso de ação 2, né? Onde o A fica com mais 1 de felicidade, mas o B tem um sofrimento que é o dobro do que o A teria em C1. O B fica agora com menos 20. Ali, né? Esses exemplos aqui. Tá. Então, se a gente dá igual consideração para o A e para o B, a gente tem razões diretas, né? Aquelas razões derivadas da preocupação com o próprio bem de quem vai ser afetado, tanto para evitar C1, a razão direta para evitar C1 é o prejuízo para o A. Mas a gente tem uma razão direta para evitar também o C2, que é o prejuízo para o B. Né? Então, só que o fato de a gente ter razões diretas não diz que necessariamente essas razões, em ambos os casos, são igualmente fortes. Uma coisa é ter razões para adotar certo curso de ação. Outra coisa é a força dessas razões. No caso, já que a gente tem a meta de prejudicar o menos possível, as razões para a gente evitar C2 são mais fortes, porque o B sairia mais prejudicado do que o A em C1. Né? O B fica com menos 20. Então, ainda que existam razões diretas para a gente evitar ambos os cursos de ação, a gente tem razões diretas mais fortes para evitar C2. Tá? Então, isso mostra que mesmo dando igual consideração a todos os afetados por nossa decisão, a gente pode ter um guia para dizer o que fazer nos casos práticos. E esse guia, no exemplo que eu dei, é dado por essa meta de prejudicar o menos possível. Mas cada visão de ética vai ter a sua meta. Por exemplo, se fosse o utilitarismo, seria maximizar o saldo total
de felicidade menos o sofrimento total, né? A Maximin foi mais ou menos o que eu adotei aqui, né? De aumentar o nível mínimo, né? De bem-estar. O igualitarismo diria que é a diferença de níveis de desigualdade. Teria outras teorias que diriam que as teorias de direitos, por exemplo, diriam que não podemos violar certos direitos ao agir, etc. Então, é muito importante a gente entender o motivo pelo qual essa objeção não funciona, que é o seguinte, né? Na prática, eu já vi vários ativistas da causa animal cometerem esse erro, que falam o seguinte: mas nós temos que considerar os interesses, por exemplo, dos humanos, né? E que por isso não deveríamos, por exemplo, reivindicar a abolição da exploração animal. Então, é verdade que temos que considerar os prejuízos e benefícios sobre qualquer ser senciente, sobre os humanos também. Mas isso não quer dizer que a gente tenha razões que só porque tem um interesse a gente tem razões conclusivas para fomentar, realizar esse interesse. Porque realizando interesse de determinado indivíduo, isso implica em frustrar o interesse de outros indivíduos. Por exemplo, não abolir a exploração animal implica em frustrar o interesse dos animais não humanos em não sofrer e não morrer. E os animais não humanos deixarem de realizar o interesse em não sofrer e em morrer, eles são prejudicados num grau infinitamente maior do que os humanos deixarem de explorar os animais. Tanto em termos individuais, do nível de sofrimento individual e do dano da morte, quanto na quantidade de indivíduos. Tá? Então, por favor, não digam essa coisa de que porque temos que dar igual consideração a todos os seres sencientes, então que nós temos que considerar e realizar o interesse dos humanos em explorar os animais. Tá? Isso é não entender nem um pouquinho o princípio da igual consideração. Tá? Ok, vamos para a terceira objeção. Tá? A terceira objeção diz que o critério da senciência só faz sentido para quem adota uma visão de ética utilitarista. Né? Vou reenfatizar uma coisa que eu já falei na terceira aula, vocês devem estar lembrados, né? O utilitarismo é aquela teoria da ética que diz que a ação correta é aquela que possui o maior saldo positivo, aquele curso de ação que vai resultar no maior saldo positivo agregado, levando em conta o bem de todos os seres sencientes afetados. Tá? Não é que no senso comum, na linguagem comum, se usa o termo utilitarista para em referência a algo que não tem nada a ver com utilitarismo. Né? Se usa utilitarismo, na linguagem comum, como sinônimo de instrumentalismo. Né? Aquela visão que diz que os seres sencientes não devem receber consideração moral direta, que eles deveriam, que eles só têm valor instrumental aos interesses humanos. Não é isso que o utilitarismo defende. Tá? O utilitarismo, na verdade, foi uma das primeiras, talvez tenha sido a primeira corrente de ética na história a defender a consideração moral de todos os seres sencientes. Tá? A consideração moral direta. Tá? Então, só lembrando, como é que o utilitarismo determina a ação correta? Soma todos os prazeres, todas as experiências positivas ou preferências satisfeitas, dependendo da forma de utilitarismo, de todos os indivíduos afetados, soma todos os sofrimentos ou frustrações de preferências, dependendo da visão utilitarista, de todos os seres sencientes afetados, faz uma conta para ver se tem saldo positivo ou negativo e qual é o tamanho desse saldo positivo ou negativo e vai dizer o quão boa ou ruim é aquela situação. Tá? E vai defender que a gente tem que escolher a situação que tem o maior saldo positivo. Tá? Como o utilitarismo foi, acho que historicamente, a primeira vertente a defender a igual consideração de todos os seres sencientes, tá? Bem conhecido o trabalho lá do Jeremy Bentham, que é no final do século XVIII, né, defendendo o critério da senciência, se bem que ele defendeu só numa nota de rodapé, assim, diga de passagem, e um pouco antes, já alguns anos antes, o Humphrey Primat, que não sei se adotava um utilitarismo, não sei dizer bem que teoria normativa ele adotava, porque ele fala do dever de compaixão, não sei se mais centrado na teoria de virtudes, mas ele defendia já o critério da senciência e a consideração de todos os seres sencientes. Né? Ele escreveu um livro inteiro sobre isso, né? O Humphrey Primat. Então, não sei quem foi o primeiro a escrever um livro inteiro sobre isso, mas o Bentham é bem antigo. Né? Ele ficou muito mais conhecido que o Primat, só que o Primat escreveu bem antes dele. Mas então, como o utilitarismo
de teorias éticas conhecidas. Foi a primeira a trazer esse debate sobre a consideração dos seres sencientes. E, devido ao Peter Singer, na década de 1970, ter revitalizado todo esse debate, ter trazido isso para um público grande, ter retomado isso no âmbito acadêmico com a publicação do livro Libertação Animal, né? Devido a isso, muita gente acredita que a consideração dos seres sencientes só faz sentido no utilitarismo. Tá? O critério da senciência só faz sentido no utilitarismo. Muita gente acredita nisso e muitas pessoas acreditam que se a gente adota outra visão de ética, por exemplo, se a gente acha que é mais plausível uma teoria de direitos, ou o prioritarismo, ou o maximin, ou o igualitarismo, ou uma ética de virtudes, ou uma ética do cuidado, essas pessoas acreditam que se a gente adota qualquer outra visão de ética, a gente não tem razões para acatar o critério da ciência. E eu expliquei já o problema, o erro com essa objeção, na terceira aula, só vou retomar aqui. Né? O critério da ciência, ele não determina qual é a ação correta. Tá? Então, ele pode ser aceito por qualquer visão das teorias éticas contemporâneas, seja consequencialista, deontologista, contratualista num sentido haussiano, seja teorias éticas centradas no caráter, como são as teorias de virtude e a ética do cuidado. Tá? Porque o critério da ciência só diz que seres a gente tem que considerar na hora de agirmos, tá? Na hora de decidirmos qual é a ação correta. Mas não diz qual é a ação correta. Então, várias vertentes normativas, vários autores de cada uma das mais diversas vertentes da ética possível, escreveram livros defendendo o critério da ciência. Depois eu já vou listar ali para vocês. Então, o que o argumento da relevância e o critério da ciência dizem é que, seja lá de que maneira se determine a ação correta, tá? Não existe justificativa nem para excluir da consideração moral algum ser senciente, nem para dar um peso menor ao bem deles. Tá? É isso que diz. Então, se isso estiver correto, o critério da ciência, toda visão de ética, para ser minimamente plausível, ela precisa dar igual consideração a todos os seres sencientes. Tá? Ela teria que ser adaptada para incluir isso. Então, o critério da ciência seria talvez, assim, não sei se está muito adequado falar isso, não, mas seria um metacritério para a gente testar teorias éticas. Tá? Se a teoria ética em questão não aceita o critério da ciência, essa teoria não tem justificativa. Por quê? Porque os argumentos que fundamentam o critério da ciência, o argumento da relevância, que eu falei no início da aula, da igual consideração e da imparcialidade, eles podem ser aceitos independentemente da visão de ética que a pessoa aceita. Tá? Então, ele não se compromete com nenhuma visão de ética específica. Mas, é claro, cada visão de ética específica vai ter, além dos 3 argumentos que eu listei, o argumento da relevância, da igual consideração e da imparcialidade. Além disso, elas vão ter argumentos específicos, que aí só fariam sentido dentro daquela estrutura daquela teoria ética. Tá? Então, eu fiz uma lista aqui de vários autores e autoras que defenderam a consideração moral dos animais não humanos, né, dos seres sencientes, a partir de teorias éticas muito, muito variadas. Né? Então, temos aí o utilitarismo, que um exemplo é o Singer, né? Nós poderíamos citar o Bentham também. Teorias de direitos, né? Os mais conhecidos são o Tom Regan e o Gary Francione. O igualitarismo, né? O igualitarismo, já no século XIX, o Lewis Gompert defendeu a igual consideração de todos os seres sencientes a partir do igualitarismo. Né? Temos aí também a Kátia Faria e o Oscar Horta, escreveram artigos defendendo consideração dos seres sencientes a partir do igualitarismo. O Niels Holtug defendeu a partir do prioritarismo. O Roger Crisp a partir do suficientismo. A Carol Adams e acho que é a Josephine Donovan, acho que é a Josephine, o primeiro nome dela, defenderam os seres sencientes a partir da ética do cuidado. Stephen Clark, a Martha Nussbaum e o Bernard Rowley, cada um deles escreveram livros diferentes, tá aí vários livros, né? Defendendo a consideração dos seres sencientes a partir da ética de virtudes.
Julian Franklin e a Christine Korsgaard a partir do kantianismo, a Evelyn Pluhar do neokantianismo, e o Mark Rowlands e acho que o Donald van der Veer também, esqueci de botar ali, a partir do contratualismo haussiano, né, que defendeu que o critério adequado é o da ciência e não o de ter um senso de justiça, como o próprio Rawls pensava. Então, isso mostra que, para alguém aceitar o critério da ciência, não precisa necessariamente aceitar o utilitarismo. Pode aceitar qualquer uma dessas outras visões de ética. Então, agora vamos para o quarto argumento, né? Esse argumento ele é um pouquinho mais complicado, porque ele traz uma questão que é metaética, né? Ou seja, aquela área da ética que lida não apenas com a maneira como determinar a ação correta, mas com a natureza da própria ética, né? No sentido de que se a ética é objetiva ou não, e de que tipo de julgamento é um julgamento ético, que propriedades lógicas tem esses julgamentos, etc. Então, esse argumento eu vou levar um pouquinho de tempo mais para explicar, porque ele é um pouquinho mais complicado, né? Mas eu vou tentar explicar em detalhes. Então, essa objeção diz que o argumento da relevância ele salta do que é para o que deve ser. E que, como o David Hume já mostrou lá no século XVIII, isso é uma falácia de lógica. Tá? Então, esse argumento diz que essa objeção diz que o argumento da relevância cometeria essa falácia. Vou mostrar um outro argumento que tem esse problema, que a gente criticou esse argumento na aula 2, tá? Que salta do que é para o que deve ser. Que, quando a gente estava discutindo as defesas do especismo, a gente viu que uma defesa do especismo é dizer assim, mas isso já acontece, a vida é assim mesmo, né? Uns exploram os outros, uns matam os outros, uns torturam os outros, e já que a vida é assim mesmo, então estamos justificados a fazer com que as coisas continuem assim. E eu critiquei esse argumento lá na aula 2 dizendo exatamente isso, que esse argumento ele salta de uma descrição daquilo que é para uma fundamentação daquilo que deveria ser. Né? Ele diz que porque algo é desse jeito, então ele deveria continuar sendo desse jeito. Né? E eu critiquei esse argumento dizendo que olha, isso não é nada óbvio. Né? Se você diz, sei lá, assassinatos acontecem, logo o assassinato está justificado. Não, né? Por quê? Porque se algo acontece, não quer dizer que esse algo vai ser bom, justo, correto, desejável, não quer dizer nem que vai ser aceitável. Né? Então, vai ter aí um problema em dizer, isso é assim, logo isso deveria ser assim. Né? Está certo que seja assim. Tá? Então, esse é o problema do salto aí do que é, porque deve ser, porque isso são dois tipos de juízo muito diferentes. Né? Um descreve uma situação e o outro prescreve uma ação. Tá? E o Hume, né, o David Hume, filósofo lá escocês do século XVIII, ele mostrou que de descrições sobre fatos, premissas que descrevem fatos, somente se pode se seguir conclusões que também sejam fatos. Né? E não vou seguir prescrições. Né? Então, por exemplo, vamos dar aquele exemplo bem conhecido, assim, né? Todos os gatos são mamíferos, né? É uma descrição de um fato. Aí eu digo que o Tom, o Tom é um gato, né? Então, que é uma descrição de um fato. Então a conclusão tem que ser outra descrição de fato, que é que o Tom é mamífero. Né? Mas aquele argumento anterior, ele fala, né? Primeiro ele faz uma descrição de um fato. Né? Os humanos exploram os animais não humanos desde que o mundo é mundo. Isso é uma descrição de fatos. E aí a conclusão é a prescrição. Logo, o especismo está justificado. Né? Então, o Hume apontou que não só esse argumento, mas qualquer outro argumento cujas premissas são descrições de fatos e a conclusão é uma prescrição, que aí tem um vazio lógico, né? Que isso é uma falácia. Então, a gente chama isso de lei de Hume, né? Que é de descrições factuais só pode se seguir outros enunciados, né, conclusões, por exemplo, que são descritivos sobre fatos e não prescrições. Tá? Então, descrever como as coisas são não pode justificar como as coisas deveriam ser. Então, está explicado aí o que é a lei do Hume, tá? David Hume. Então, tem pessoas que dizem que o argumento da relevância comete essa falácia. Tá?
E essas pessoas dizem o seguinte, olha, o indivíduo I, vamos supor aí qualquer indivíduo I que seja senciente, né? Sei lá, uma vaca, um peixe, uma formiga. O indivíduo I é senciente. Isso é uma descrição de um fato, uma descrição factual, está descrevendo um fato. E a conclusão diz, logo, há razões diretas para a gente considerar o bem-estar do indivíduo I, que é uma conclusão normativa, né? Uma prescrição, diz o que a gente deve fazer. Então, será que o argumento da relevância cometeria essa falácia, né, de saltar da descrição daquilo que é para o que deve ser? Tá. Então, eu vou mostrar agora que o argumento da relevância não comete essa falácia, não dá esse salto. Por quê? Só parece que dá esse salto porque o argumento está mostrado de uma maneira bastante incompleta aqui. Faltam várias premissas. Quando a gente insere as premissas que faltam, a gente vai ver que essa conclusão normativa, que ela diz o que é a ação correta, ela não deriva da descrição factual. Ela deriva de outras premissas que são ou normativas também, ou valorativas, né? De teorias do valor, que dizem o que é bom e o que é ruim. Então vamos ver. Ó, então faltam premissas, né? Então, na verdade, o argumento todo, ele tem 7 premissas. Desculpa, ele tem 6 premissas e tem a conclusão. Né? Tem 7 passos. Tá? Então, o argumento, ele parte da seguinte ideia. Se algo é ruim em si, tá? Ou seja, algo que é ruim sem precisar conduzir a outra coisa ruim, isso é uma razão direta para evitar esse algo. E se é bom em si, é uma razão direta para se promover esse algo. Então, essa é a premissa normativa, porque fala das razões para agir desse ou daquele modo. Essa é a premissa maior do argumento. É dela que parte o argumento todo. Tá? Que vai ser o argumento da relevância, lá no final das contas. Então, depois nós temos uma premissa, a segunda, que diz que prejuízos são algo ruim em si, ou seja, se alguém é prejudicado, isso já é uma coisa ruim, não precisa conduzir a outra coisa ruim. Que benefícios são algo bom em si. Né? E isso é uma premissa de valor, diz que coisas são boas e que coisas são ruins. Então, essas duas premissas chegam em uma conclusão, né? Que é, se o fato de algo ser ruim em si é uma razão direta para evitá-lo, e se é bom em si é uma razão direta para promovê-lo, e se prejuízos são ruins em si e benefícios são bons em si, então a gente tem razões diretas para evitar prejuízos e para promover benefícios. Ok? Então temos uma conclusão normativa. Essa conclusão normativa ela vai se transformar numa premissa também, que ela vai dizer que então a gente tem razões diretas para evitar prejuízos e para promover benefícios. A quarta premissa é, sim, uma descrição factual, mas ela tem relação com o valor, que é a premissa 2. Né? A gente tem relação com o que a gente disse que é bom ou ruim em si. Ó, a premissa 4 diz que os seres sencientes são os únicos capazes de prejuízos e benefícios, tá? De receber prejuízos e benefícios. Tá? Então, é uma descrição de um fato, né? Mas também tem relação com valor, porque fala de prejuízo e benefício. Mas não é uma premissa normativa, né? Ela não diz ainda o que devemos fazer. Mas se a gente tem razões diretas para evitar prejuízos e para promover benefícios, como diz o passo 3 do argumento, e se os seres sencientes são os únicos capazes de prejuízos e benefícios, então a gente tem razões diretas para considerar o bem-estar dos seres sencientes. Por quê? Porque considerar o bem-estar de alguém é evitar prejuízo e promover benefícios sobre esse alguém. Né? Então, só depois é que vem o passo 6, que a objeção pensa que é o passo 1, né? Que o indivíduo I é senciente. Que aí a gente está aplicando esse princípio ético de considerar os seres sencientes ao mundo prático, aos casos reais que a gente vai ter que lidar. Então, existem razões, e aí só depois disso tudo que vem as razões diretas, vem a conclusão de que temos razões diretas para considerar o bem-estar do indivíduo I, que é o indivíduo que a gente está considerando ali, no caso, no passo 6 do argumento. Então, essa conclusão, que ela é normativa, ela não deriva dessa descrição factual. Ela deriva disso tudo que vem antes, e a descrição factual e a conclusão que se segue no passo 7 é só uma aplicação desse princípio ético que a gente fundamentou todo até o passo 6 a um caso real. Tá? E é assim, exatamente, que se aplica não só esse princípio ético, qualquer outro. Né? Qualquer outro tem que ser aplicado a um caso real, então tem que envolver em algum passo uma descrição factual. Então, isso tudo aqui
já está na cara que é muito diferente desse argumento aqui. A ação X está justificada porque já acontecem ações do mesmo tipo. Né? Como quando alguém diz, por exemplo, a exploração animal está justificada porque desde que o mundo é mundo, os humanos exploram os animais. Sim, é derivar uma prescrição de uma descrição factual. Isso aqui tá claro agora que não, né? Isso aqui deriva de premissas normativas e de premissas de valor. Então, vamos analisar cada uma dessas premissas aqui do argumento da relevância, tá? Separadamente. Se algo é ruim em si, isso é uma razão direta para evitá-lo, e se algo é bom em si, isso é uma razão direta para promovê-lo. É uma premissa normativa, né? Isso é um princípio ético. Né? Isso é um caso específico da tese geral que a gente tem razões para agir deste ou daquele modo a partir de julgamentos de valor. Né? Ou seja, que aqueles julgamentos sobre o que é bom ou ruim, melhor ou pior, que eles deveriam ter influência no modo como a gente deveria agir. E isso parece que é bastante plausível, né? Porque uma das funções de um julgamento de valor é justamente orientar a prática. Né? A gente se preocupa em saber o que é bom ou ruim, melhor ou pior, porque a gente está preocupado em fazer acontecer aquilo que é bom e evitar aquilo que é ruim. Né? Então não parece adequado a gente ficar perplexo diante de uma afirmação assim, não faça isso porque isso é ruim. Tá? Isso vai terminar uma coisa muito ruim. Mas faz sentido a gente ficar perplexo diante de uma afirmação assim, faz isso está certo porque isso acontece. Né? Que é o argumento que a gente rejeitou. Tá. A segunda premissa, a premissa valorativa, né? Ela diz que prejuízos são ruins em si e benefícios são bons em si. Isso não é uma descrição factual, é um julgamento de valor, que fala sobre o que é bom ou ruim. Quando a gente fala, por exemplo, que o sofrimento é ruim, a gente não está meramente descrevendo que alguém sofre quando é prejudicado. Pelo contrário, a gente está avaliando negativamente o sofrimento. Tá? Então isso é diferente de uma descrição. Tá? Então não poderia se dizer que aquela conclusão derivou de uma descrição, que isso é uma descrição. Não, isso é um julgamento de valor. Tá? Existe uma objeção que diz que todo julgamento de valor, toda avaliação sobre o que é bom ou ruim, melhor ou pior, que é uma descrição disfarçada. Tá? Que, na verdade, que julgamentos de valor são descrições dos próprios estados mentais de quem faz o julgamento. Então, se alguém diz assim, X é bom, se alguém dissesse, por exemplo, a felicidade é boa, então é a mesma coisa que a pessoa está descrevendo, eu me sinto bem em relação a X. Tá? Por que isso não parece que é verdade, né? Bom, tem um argumento que, se eu não me engano, é do George Edward Moore, se não me engano, está no Princípio Ética, começo do século XX, lá, é um livro de metaética. Ele rejeita esse argumento dizendo o seguinte: se julgamentos de valor fossem meras descrições dos estados mentais dos agentes, se fosse assim, se uma pessoa diz X é bom e outra diz X é ruim, então elas não estariam discordando. Por quê? Porque se fossem só descrições dos estados mentais delas, então elas estariam meramente relatando como elas se sentem em relação a X. Né? E então ambas as afirmações poderiam ser verdadeiras ao mesmo tempo, elas não estariam discordando. Porque se quando alguém falasse assim, X é bom, ela estivesse meramente descrevendo, eu me sinto bem em relação a X, se outra pessoa dissesse, X é ruim, e se isso significasse exatamente a mesma coisa que eu me sinto mal em relação a X, uma pessoa poderia concordar com a outra. Ela poderia dizer, eu sei, eu me sinto bem em relação a X e você se sente mal. Beleza, tá. Não temos discordância. Mas não é assim, né? Quando a gente diz X é bom, por exemplo, se alguém diz, a exploração animal é algo ruim, a outra diz, a exploração animal é algo bom, elas não estão meramente relatando o que acontece com elas diante daquilo. Né? Elas estão discordando sobre o objeto e não sobre a sensação delas. Então, é por isso que julgamentos de valor não são descrições disfarçadas. Né? Elas não podem ser reduzidas a meras descrições. Julgamentos de valor são avaliações. Né? Então, quando uma pessoa diz X é bom e outra diz X é ruim, se elas estão discordando, e parece muito óbvio que elas estão discordando, então, julgamentos de valor
não podem ser reduzidos a descrições de estados mentais de quem faz o julgamento. Então, isso são avaliações sobre o objeto. Tá? Então, uma vez que a gente tem um critério para guiar qual deveria ser a ação correta, obviamente que a gente tem que olhar para o mundo e descrever os fatos para saber se aquele caso que a gente está lidando vai se encaixar naquele critério ou não. Por exemplo, vamos supor que a gente chegue, quando a gente fez aquele argumento com os 7 passos, né? A gente chegou no passo 4 num princípio de que a gente deveria... faltou não, tá certo. A gente chegou no princípio que a gente deveria considerar todo e qualquer ser senciente. Né? Primeiro a gente chegou no princípio de que a gente deveria evitar prejuízos e causar benefícios. Para isso a gente tem que olhar para o mundo para saber quais são os objetos que são capazes de ser prejudicados e beneficiados. Então, por isso que foi necessária a descrição factual de que os seres sencientes são os únicos capazes de prejuízo e benefício. E, uma vez que a gente concluiu que deveríamos então considerar os seres sencientes, e aí a gente precisa olhar para o mundo para saber se aqueles seres que a gente vai afetar são sencientes ou não. Né? Por isso que é necessária a descrição factual do passo 6 para saber se o indivíduo que a gente afetar, o indivíduo I, no nosso exemplo, é senciente ou não. Isso não só é adequado, como é essencial. Né? Tem algumas pessoas, digamos, no desejo de evitar aquele salto do que é para o que deve ser, acabam pensando que os juízos éticos não podem ser aplicados a nenhuma descrição factual. Mas, então, se fosse assim, não daria de aplicar a casos práticos. Né? Então, assim, uma vez que existe o princípio, que ele é fundamentado independentemente de descrições factuais, né, que ele é fundamentado em premissas que são normativas e em julgamentos de valor, a gente tem que aplicar esse princípio aos casos práticos, e para isso a gente precisa descrever o mundo real. Mas isso não pode ser, isso além de ser essencial, se fosse uma objeção, não poderia ser uma objeção somente ao critério da ciência, teria que ser uma objeção a qualquer princípio, porque qualquer prescrição faz referência a contextos factuais, faz descrições de fatos, porque se não fizesse, eles não prescreveriam nada. Né? Por exemplo, vamos supor que a gente tem aí outras prescrições. Não roubar. Né? Para essa prescrição fazer sentido, tem que existir naquela situação bens que são propriedade de alguém e haveria possibilidade de roubá-los. Né? Ou outra prescrição. Devemos respeitar os humanos. Bom, isso, para alguém aplicar essa prescrição, ela tem que descrever fatos, porque ela tem que investigar se o caso que ela está lidando, se são humanos ou não. Ou outra prescrição, né? Cada um privilegiar a si próprio, como é a prescrição egoísta. Né? Isso também envolve descrever fatos, porque o indivíduo que adota esse princípio, que é um princípio que a gente vai ver depois, também não tem justificativa para se manter, mas o indivíduo que adota esse princípio, ele precisa descrever fatos também, ele precisa saber se aquele que vai ser afetado pela ação vai ser ele mesmo ou não. Tá? Então, uma coisa é dizer que não se pode derivar prescrições somente a partir de descrições factuais. Tá? Isso, ok. Mas outra coisa é dizer que os princípios éticos não podem ser aplicados a contextos factuais. Isso é absurdo, né? Porque então não prescreveriam nada. Então, para se rejeitar a conclusão de que devemos considerar os seres sencientes, o que alguém teria que fazer? Não adianta apontar que os juízos normativos não podem ser derivados de descrições factuais, porque o argumento da relevância não deriva as conclusões normativas de descrições factuais. Como vimos, deriva de princípios normativos e de julgamentos de valor. Né? Para alguém rejeitar, a pessoa vai ter que rejeitar algumas das premissas, das premissas do argumento que a gente viu. Ou ela vai ter que negar que prejuízos sejam ruins em si e que benefícios sejam bons em si, tá? Que é negar a premissa de valor, ou vai ter então que negar que julgamentos de valor gerem razões diretas para a gente agir dessa ou daquela maneira, né? Agir assim ou assado. Mas assim, a negação sincera dessas premissas é muito, muito raro. Tá? Eu não conheço ninguém que negue
essas premissas. Tá? Por exemplo, se a gente negasse essa premissa de valor aqui, a gente teria que dizer que a gente ter uma perna decepada não é algo ruim, né? Ou então, se a gente negasse a premissa normativa, a gente teria que dizer que ter uma perna decepada é algo ruim, mas e que isso não dá nenhuma razão para a gente tentar evitar de ter uma perna decepada. Acho que só realmente alguém que está louco, né, que perdeu a faculdade da razão, pensaria assim, né, que é muito ruim eu ter uma perna decepada, mas eu não tenho nenhuma razão para evitar de ter a perna decepada. Né? Então, acho que a negação sincera dessas duas premissas é algo muito raro. As pessoas que adotam uma teoria de valor negativa, né, elas não negam também essa premissa de valor. As pessoas que adotam uma teoria de valor negativa, elas não reconhecem que existem benefícios, mas não reconhecem que existam coisas boas em si, mas elas reconhecem que existem coisas ruins em si que deveremos evitar. Tá? Tá. Algumas pessoas pensam que os egoístas negam alguma dessas premissas. Tá? Mas isso não é verdade. Tá? O que os egoístas negam é que a gente tenha razões para considerar o bem dos outros. Tá? Mas eles não negam que prejuízo seja algo ruim em si, que benefício seja algo bom em si. Eles reconhecem isso para eles mesmos. Né? E eles até reconhecem que prejuízos são ruins para os outros e que benefícios são bons para os outros. Só que eles dizem que o caso deles gera razões para agir dessa ou daquela forma, para evitar o prejuízo e para buscar o benefício, mas que não gera no caso dos outros. Mas então eles não negam essa premissa aqui. Eles não negam que julgamentos de valor gerem razões para a gente agir dessa ou daquela maneira. O que eles estão dizendo é que gera no caso deles, mas não nos outros. Isso é diferente. Então já é outro argumento. Tá? Então, agora sim a gente vai discutir o egoísmo, mas agora terminamos essa discussão sobre o salto do ser para o que deve ser, né? E eu tentei mostrar ali que o argumento da relevância não faz isso. Tá? Então, agora vamos discutir então o egoísmo. Tá? Então, o que eu estou chamando aqui de egoísmo não é só a ideia de que não devemos consideração aos outros, tá? É a ideia também de que está justificado a gente privilegiar a si próprio, sempre, mesmo que a gente não tenha o interesse mais relevante, né? Mesmo que a gente não sairia mais prejudicado. Então, o egoísmo poderia ser definido como a ideia de que estamos justificados a privilegiar a si próprios, tá? Mesmo que se dê alguma consideração aos outros. Tá? Então, não é só desconsiderar completamente. Tá? Mas, ok. Existe uma defesa do especismo baseada no egoísmo, que a defesa diz o seguinte. Tá? Então, antes de eu falar dessa objeção, eu vou botar aqui uma definição de egoísmo. Né? O egoísmo normativo, né, que é aquela, estou chamando de egoísmo normativo, que é uma visão que diz que está justificado o egoísmo, que ele é correto. Tá? Não necessariamente diz que ele é um dever, mas que é correto. Que quem quiser ser egoísta está justificado. E o seguinte, diante de níveis de prejuízos e benefícios similares, cada um está justificado a dar um peso maior ao seu próprio bem-estar. Ou mesmo a dar somente peso ao seu próprio bem-estar. Tá? É isso que eu estou chamando de egoísmo normativo. Então, existe uma defesa do especismo baseada no egoísmo normativo. Tá? Ele diz o seguinte, se cada um está justificado a dar maior peso aos seus interesses, né, então, aqueles que têm um interesse em dar o maior peso, ou mesmo peso somente ao bem dos humanos, ou mesmo apenas ao seu próprio bem, desconsiderar todos os outros humanos, então, essas pessoas estão justificadas a fazer assim. Tá? Então, basicamente, esse argumento diz o seguinte, o egoísmo está correto, e o egoísmo diz que cada um pode privilegiar os seus interesses. Tem pessoas que têm interesse em ser especistas, né, em privilegiar os humanos, por exemplo, então que estaria justificado o especismo porque o egoísmo está correto. Então, claro, está na cara que para esse argumento fazer sentido, para esse argumento ser sólido, ele depende do egoísmo estar justificado. E é isso que a gente vai discutir agora. Então vamos ver algumas razões para a gente rejeitar o egoísmo. Né? Bom, essas razões a gente já viu lá na terceira aula, que são dadas pelo próprio argumento da relevância e da igual consideração, que, primeiro,
saber quem é o próprio agente que vai decidir não determina quem vai ser prejudicado ou beneficiado, quem é passível de ser prejudicado ou beneficiado, né? Também não determina a quantidade dos prejuízos e benefícios que vão estar em jogo, né? Saber se alguém vai ser o próprio agente afetado, o agente que vai decidir se vai ser ele o afetado, é tão irrelevante para saber se há possibilidade de prejuízo e benefício e para o grau de prejuízo e benefício, quanto é a raça de alguém, o gênero de alguém, a espécie de alguém, o número de letras do nome, a cor do cabelo, o tamanho do pé, qualquer outro critério irrelevante, né? Então, primeira razão para rejeitar o egoísmo é que ele não pode ser um critério adequado de consideração moral, porque ele não determina nem quem é passível de ser prejudicado ou beneficiado e também não determina a magnitude dos prejuízos e benefícios. E, se consideração moral diz respeito exatamente a isso, a evitar prejuízos e a buscar benefícios, então o egoísmo não pode ser um critério adequado de consideração moral. E temos um argumento adicional contra o egoísmo que diz o seguinte: a razão para eu evitar o meu próprio sofrimento e para eu fomentar a minha própria felicidade, ou seja, a razão para eu me importar com o meu próprio bem, não existe porque essas experiências negativas e positivas são minhas. Tá? Essas razões existem porque o sofrimento é negativo e a felicidade é positiva. Tá? É por isso que a gente tem razões para evitar o sofrimento e para buscar a felicidade. A gente tem razões para evitar o sofrimento porque ele é negativo. E para buscar a felicidade porque ela é positiva. Eu não tenho razões para evitar o sofrimento porque acontece em mim. Tá? Porque se a razão fosse essa, eu não saberia qual dos dois eu deveria buscar, se é o sofrimento ou a felicidade. Eu só sei que eu devo buscar a felicidade, que isso é a coisa mais racional para eu fazer, porque eu sei que a felicidade é positiva e o sofrimento é negativo. O problema é que a felicidade é positiva não só para mim, para qualquer um que possa experimentá-la. E o sofrimento é negativo para qualquer um que possa experimentá-lo. Então, aquilo que explica por que eu tenho razões para considerar o meu próprio bem, para evitar o sofrimento em mim, para buscar a felicidade em mim, me dá exatamente iguais razões para eu considerar o bem de qualquer outro ser capaz de sofrer e desfrutar. Tá? Então, isso é outra razão para se mostrar que o egoísmo é injustificável, porque aquilo que explica por que o meu bem importa me dá, ao mesmo tempo, razões para me importar com o meio dos outros. Basicamente é isso. Tá? Então, vamos ver uma objeção a isso que eu falei agora. Vamos supor que um defensor do egoísmo dissesse o seguinte: olha, você está achando que algo ser negativo já é uma razão direta para evitar esse algo, e que algo ser positivo já é uma razão direta para buscar esse algo, independentemente de em quem vai experimentar isso. Mas o defensor do egoísmo diria que tem duas condições para algo ser necessário, para existir razões para ser evitado ou promovido. Diz o seguinte, que as duas condições necessárias para algo ser evitado é, primeiro, ele ser negativo, como eu falei, mas ele tem que acontecer no próprio agente. Tá? E para algo gerar razões para ser promovido, tem também duas condições. A primeira é ele ser positivo, né, como eu falei antes, e a segunda é ele acontecer no próprio agente. Então, o defensor do egoísmo está adicionando essa segunda condição, né, para a gente se importar com o bem de alguém, que é acontecer no próprio agente. Que é o próprio agente da decisão ser aquele que vai ser afetado. Bom, problemas com essa objeção, né? Primeiro que ele insere arbitrariamente essa segunda condição. Não explica por que esse critério acontecer no próprio agente é um critério relevante. Simplesmente assume. Mas esse critério, além disso, é circular, porque ele diz, olha, é por isso que o egoísmo está correto. Mas não, ele não explica nada, porque ele já assume o egoísmo, né? Por que se adiciona essa segunda condição, acontecer no próprio agente? Porque a pessoa já está assumindo que o egoísmo está correto, isso não explica nada. Então, é um critério circular. Tá? Aí, o que o defensor do egoísmo poderia dizer? Ele poderia dar uma nova objeção, dizendo o seguinte, mas você dizer assim, avaliações sobre bom ou ruim oferecem razões para agir de certa maneira, também é circular, também é algo simplesmente assumido. Né? Não tem nenhuma outra coisa para fundamentar isso. Você postulou que
avaliações sobre o bom ou ruim oferecem razões para agir de certa maneira. Não tem um outro princípio que fundamenta esse. Tá? Então, ele é dado como óbvio. Mas isso é verdadeiro para qualquer primeiro princípio, né? A gente tem que partir o raciocínio de algum lugar. Do contrário, teria uma regressão infinita, a gente nunca conseguiria raciocinar nada. Né? Mas, se a gente tem de um lado a igual consideração, né? A igual consideração, não exatamente, mas esse princípio mais geral aqui ainda. Avaliações sobre o bom ou ruim oferecem razões para agir de certa maneira. E a gente também tem, ele não é fundamentado em outra coisa, né? Ele é dado como óbvio. Né? E a gente também tem o princípio do egoísmo, que também é assumido como óbvio. Qual é a principal diferença? Né? Por que ainda assim a gente tem razões para preferir esse princípio aqui? Avaliações sobre o bom ou ruim oferecem razões para agir de certa maneira. Primeiro, porque o egoísta também aceita ele. Né? Primeiro que ele aceita ele, só que ele aceita só no caso dele, mas ele não nega esse princípio. Ele não diz que isso é irracional. Ele aceita que avaliações sobre o bom ou ruim oferecem razões para agir de certa maneira. Tá? Só que ele aceita só no caso dele, mas ele não nega esse princípio. Então, o que ele está fazendo não é negar esse princípio. Ele está inserindo um segundo princípio, que é o princípio egoísta, para limitar a aplicação do princípio de que as razões para agir a partir de julgamento sobre o que é bom ou ruim geram razões para agir dessa ou daquela forma. Então, se de um princípio se segue a sua aplicação universal e não apenas parcial, né, então o ônus da prova é de quem está querendo limitar a aplicação desse princípio. Então, o ônus da prova é do egoísta, porque o egoísta diz, eu aceito que razões para agir devem ser derivadas sobre o julgamento sobre o que é bom ou ruim. Ele aceita. Mas ele diz, mas isso só no caso do próprio agente. Cada um deve aceitar só para si. Mas por quê? O princípio não é de que as razões para agir derivam de avaliações sobre o que é bom, ruim, melhor ou pior? Por que ele está inserindo esse princípio para limitar? Ele vai ter que explicar. E é isso que não está sendo explicado. Né? Então, o ônus da prova é de quem sempre vai limitar a aplicação do princípio. Né? Então, é o egoísta que tem que justificar esse princípio limitador, que é acontecer no próprio agente. Tem que explicar por quê. E isso não está explicado. E uma terceira razão para a gente rejeitar o egoísmo é o seguinte, que mostra realmente que o egoísmo é uma forma de discriminação, assim como é o racismo, o especismo, o sexismo, etc. Então, o princípio das razões para agir a partir de avaliações sobre bom ou ruim, ele tem relação direta com a existência dessa questão. Por que considerar alguém? Tá? E quando eu falo considerar alguém, não é só os outros, é a si próprio. Tá? Esse segundo critério, o agente ser o próprio beneficiário da ação, que é o critério egoísta, ele não tem relação nenhuma com essa questão. Tá? Porque a gente tem razões para considerar o bem de alguém, porque alguém é passível de ser prejudicado ao beneficiado. Inclusive quando a gente próprio é o afetado por nossas ações. Não é porque é a gente que está tomando a decisão. Tá? Então isso parece mostrar que o egoísmo é tão arbitrário como é o critério da espécie, da raça, do gênero, da cor dos olhos, número de letras no nome, etc. Tá? É como se a gente falasse assim, olha, por que eu importo? Eu importo não é porque eu sou eu. Isso é uma coisa óbvia, cada um é cada um. Mas eu importo porque eu sou capaz de sofrer e desfrutar. Mas isso me dá razões ao mesmo tempo para eu considerar todos os outros. Então, por que eu tenho razões para evitar o sofrimento em mim e para promover o prazer em mim? A resposta sincera é porque o sofrimento é negativo e o prazer é positivo. Tá? Não parece que falta algo nessa resposta. Tá? Só quando os egoístas percebem que isso que explica por que a própria pessoa importa, implica ao mesmo tempo que todos os outros seres sencientes importam, é que eles adicionam a segunda condição. Então, isso parece mostrar que essa segunda condição é o que a gente chama de ad hoc. Né? Ela é uma coisa que é inserida, não porque realmente se acredita que ela é plausível, mas só porque se sabe de antemão que ela supostamente salvaria a visão que se quer manter. Tá? Então, é uma saída ad hoc. Né? Somente quando os defensores do egoísmo percebem que essa resposta, de que o sofrimento, eu tenho razões para me importar com o meu próprio bem, porque eu sou capaz de sofrer e desfrutar, porque eu sou capaz de ser prejudicado ou beneficiado,
que isso implica que então eu tenho as mesmas razões para dar igual consideração a todos os outros seres sencientes, é que eles adicionam essa segunda condição. Então, essa saída surge não porque parece que realmente se acredita que o princípio que ela adota é plausível, que o critério adotado por ela é plausível, mas simplesmente porque se sabe que ela implica no egoísmo. Tá? Então, uma coisa que é digna de nota é que a imensa maioria das pessoas, ainda que sejam egoístas, a imensa maioria das pessoas não acham o egoísmo plausível. Né? Tanto é, quando alguém é egoísta com elas, elas ficam indignadas. Né? Isso parece mostrar que elas mesmas não acham que o egoísmo seja um critério plausível. Né? Então, só para enfatizar, né? Aquilo que eu já falei, por que eu mesmo importo? Né? Por que cada um importa? Porque cada um é passível de ser prejudicado ou beneficiado, afetado positivo ou negativamente. E isso implica, então, que todos aqueles outros indivíduos passíveis de serem afetados positivo ou negativamente também importam. A gente tem exatamente as mesmas razões para considerá-los. Só que isso tem uma implicação ainda mais legal aqui, mais curiosa. Que é o seguinte, se aquilo que determina que temos razões para evitar uma coisa é essa coisa ser negativa, e que temos razões para promover essa coisa é ela ser positiva, e a gente reconhece isso em nós mesmos, né? A gente prefere ter um sofrimento menor do que um sofrimento maior, a gente prefere o prazer maior em vez do prazer menor. Se isso é assim, então... outro exemplo, né? A gente tem razões mais fortes para evitar de ter uma perna decepada do que ter um leve corte no dedo. Né? Do que evitar ter um leve corte no dedo. Se eu tivesse que escolher um dos dois, é claro que eu escolheria o corte no dedo. Né? Se é assim, tá? Então, a gente tem razões mais fortes, por vezes, para evitar ou para promover certos estados de coisas em outros indivíduos. Né? Por exemplo, se é verdade que eu tenho razões para preferir o corte no dedo do que ter a perna decepada, em mim mesmo, porque o corte no dedo é um dano menor, então, se eu tiver que escolher entre o corte no dedo em mim ou a perna decepada em outro, eu tenho razões mais fortes para evitar a perna decepada no outro. Tá? Porque aquilo que oferece razões para a gente, que dá a força das razões para a gente evitar algo, é a magnitude do dano. Assim como aquilo que determina a força para a gente buscar algo é a magnitude do benefício. E pode acontecer que o prejuízo maior estaria no outro indivíduo, e não em mim. Né? Então, isso mostra que, por vezes, ao contrário do que o egoísmo diz, a gente tem razões mais fortes para se preocupar com os outros. Tá? Isso a imensa maioria das pessoas não aceita, mas, sinto muito, é aquilo que a gente tem razões mais fortes para acreditar. Né? Nem sempre a força das razões está naquilo que a gente gostaria. Né? Então, temos essa implicação aqui contraintuitiva da igual consideração, né, que diz que, por vezes, a gente tem razões mais fortes para evitar de prejudicar os outros. Né? Vou dar esse exemplo que ele parece bastante trivial. Né? Por exemplo, se em mim mesmo eu concluo que é melhor, se eu tiver que escolher entre ou ter uma perna decepada ou ter um corte no dedo, que então a coisa mais inteligente a se fazer é escolher ter o corte no dedo. Então, se numa segunda situação eu tiver que escolher entre o corte no dedo em mim ou a perna decepada no outro, eu tenho razões para privilegiar o bem do outro, né? Evitar a perna decepada nele e eu ter o corte no dedo. Então, parece que o egoísmo é como o racismo e o especismo. O sexismo é uma forma de discriminação, né? O fato de saber se é o próprio agente que está decidindo se vai ser ele que vai ser afetado ou não, parece que é tão irrelevante quanto saber a raça, o gênero e a espécie do ser que vai ser afetado por nossa decisão. Então, e além de ser uma forma de discriminação, é a forma de discriminação mais excludente de todas, né? Porque cada um desenha um círculo moral em torno de si próprio. Apenas, né? Então, se o egoísmo é ele próprio injusto, ele não pode formar uma defesa de que o especismo é justo. Então, vamos para um sexto argumento, uma sexta objeção, que diz que o argumento da relevância é incompatível com o antirrealismo moral. Então, esse argumento diz que para a gente aceitar o argumento da relevância, a gente tem que assumir que a ética tem que assumir uma postura realista moral na ética.
o que é isso, né? O que é o realismo moral e o antirrealismo moral? O realismo moral é aquela visão que diz que na ética existem respostas objetivamente corretas, tá? Que a ação correta que não é algo subjetivo, né? Que existe sim a resposta correta e a resposta errada. Tá? E o antirrealismo moral nega isso, diz que é aquela visão que é conhecida como subjetivismo. Né? Tem vários tipos de antirrealismo moral, mas o subjetivismo é o mais conhecido deles. Né? Que diz que não existe na ética o certo e o errado objetivamente. Tá? Então, várias pessoas são antirrealistas morais, né? E segundo essa objeção, as pessoas que são antirrealistas morais não têm razões para aceitar o argumento da relevância, da igual consideração, da imparcialidade, etc. Eu vou mostrar aqui que, surpreendentemente, não é assim, não é nada assim. O antirrealista moral tem exatamente as mesmas razões para aceitar o argumento da relevância e da igual consideração, da imparcialidade, que tem o realista moral. Como isso é possível, né? Vamos ver. Então, uma diferença, antes vamos entender um pouquinho essas duas posições que são de metaética. Né? O realismo moral, por manter que existe o certo e errado objetivamente, vai então manter que a gente tem certos deveres, tá? Por exemplo, de praticar certa ação ou de buscar certa meta, né? Independentemente do que a gente quer, né? Do que queremos. Tá? E o antirrealismo moral, por negar que exista o certo e errado em termos objetivos, vai dizer que a noção de dever só faz sentido no que a gente chama de imperativos hipotéticos, né? Que diz o seguinte, que não diz que a gente deve querer uma meta ou querer fazer certa ação, mas que se a gente quer, por alguma razão, se a gente quer atingir uma meta X, então a gente deve fazer a ação Y, porque essa ação Y conduz à meta X. Tá? Só que no antirrealismo moral, não é possível estabelecer se a gente deve querer ou não a meta X. É diferente lá do realismo moral. Tá? Então vamos supor ali, por exemplo, o realismo moral diria, devemos querer atingir a meta X, então devemos fazer o Y, porque o Y conduz à meta X. Por exemplo, um realista moral diria o seguinte, devemos querer diminuir o sofrimento no mundo, parar de comer animais diminui o sofrimento no mundo, então devemos parar de comer os animais. E o antirrealista moral diria o seguinte, se queremos, não diz que devemos querer, mas diz que se queremos diminuir o sofrimento no mundo, e parar de comer animais diminui o sofrimento no mundo, então devemos parar de comer animais. Então é basicamente a diferença central entre essas duas posições. Tá? Então, aí vem a questão. O antirrealista moral não tem nenhuma razão para aceitar o argumento da relevância? Por que alguém poderia pensar desse modo, né, que não tem nenhuma razão? Porque o argumento da relevância ele pode ser colocado dessa forma. Devemos nos guiar pelo que é relevante. Então, ali tem um deve, né, independentemente do que a gente quer. E a segunda premissa diz que o que é relevante para a consideração moral é a capacidade de ser prejudicado ou beneficiado, e que então devemos dar consideração moral àqueles capazes de ser prejudicados ou beneficiados. Então, na primeira premissa tem um devemos, né, e na conclusão tem um devemos. Alguém poderia pensar que então o antirrealista moral não tem nenhuma razão para aceitar isso aqui. Mas isso aqui poderia ser reescrito de forma que o antirrealista moral aceitasse. Porque ali a primeira premissa está assim, né? Devemos nos guiar pelo que é relevante. Então, que é um imperativo categórico, né? Ele é independentemente do que a gente quer. Né? Está aqui nessa primeira premissa, né? Devemos nos guiar pelo que é relevante. Então, né? Mas poderíamos reescrever isso aqui como se queremos nos guiar pelo que é relevante, então, só por ajeitar isso, botar, né? Se queremos nos guiar pelo relevante, então, transformar isso num imperativo hipotético, já faria sentido para o antirrealista moral. Então, o que o antirrealista moral nega é um dever de se guiar pelo que é relevante. Mas ele não nega que existem razões para a gente se guiar pelo que é relevante. Tá? Eu, pessoalmente, sou um realista moral, tá? Mas eu conheço vários antirrealistas morais que aceitam o argumento da relevância e aceitam exatamente da mesma forma que eu aceito. Tá? Porque, apesar de eles negarem um dever de se guiar pelo que é relevante, eles não negam que existem razões para a gente aceitar o que é relevante. Tá? E essas razões podem ser igualmente fortes para um antirrealista moral. Qual é a razão principal que eles reconheceriam, né, que qualquer pessoa pode reconhecer, independentemente de achar que a ética é objetiva ou é subjetiva?
é reconhecer que as alternativas a adotar o que é relevante são muito pouco promissoras, né? Aliás, são bastante cretinas, assim, porque se a gente nega se guiar pelo que é relevante, o que sobrou? Ou então a gente mantém que as posições não precisam ser justificadas, de maneira alguma, que cada um está justificado aí a pensar o que bem entender, a fazer o que bem entender, ou então de que a gente está justificado a se guiar por critérios irrelevantes. Isso parece pior ainda, né? Então, uma pessoa que é antirrealista moral, apesar de negar um dever de se guiar pelo que é relevante, poderia reconhecer que o preço a ser pago por descartar a relevância é muito alto, né? Que ele vai comprometer não apenas o raciocínio em ética, né? Não faria mais sentido pensar sobre ética, mas também não faria mais sentido pensar sobre nada, né? sobre nenhuma outra área, porque a gente estaria justificado a sempre adotar critérios irrelevantes, ou então a dizer que nada precisa estar justificado. Então é por isso que a imensa maioria dos antirrealistas morais, apesar de negarem um dever de se guiar pelo que é relevante, eles também aceitam essa premissa de que a gente tem fortes razões para adotar o que é relevante. Então, na prática, não vai ter diferença. Tá? Então, vamos para a última... A última não, desculpa, tem muito mais. Vamos para outra objeção, que diz que o sofrimento pode ser positivo e o prazer pode ser negativo. Então, essa objeção diz que os argumentos lá em defesa da consideração de seres sencientes assumem que a gente tem sempre razões para evitar sofrimento e para promover a felicidade, e que não deveria ser assim, que esses argumentos estão errados, porque por vezes o sofrimento pode ser positivo e por vezes o prazer pode ser negativo. Como, né? Vamos ver. Vamos supor que a gente passe lá por uma cirurgia dolorosa, mas que vai prevenir um sofrimento maior em nós mesmos. Né? Nesse caso, esse sofrimento foi uma ocorrência negativa na hora, mas conduziu a uma coisa positiva, que ele preveniu um sofrimento maior. Né? Então, nem sempre a gente tem razões aí para evitar todo e qualquer sofrimento, essa objeção. Ou, por exemplo, a dor nos motiva a evitar o que nos prejudica. Né? Por exemplo, é a dor que faz eu afastar a mão do fogo, né? que me previne de eu me queimar. E também tem coisas positivas que são instrumentalmente negativas, que elas conduzem a coisas negativas. Né? Por exemplo, vamos supor que tem uma comida que eu gosto muito e eu vicio nela, mas que faz eu exagerar, depois eu passo mal. Né? Então, aquele prazer, aquela experiência positiva, foi instrumentalmente negativa porque conduziu a outra coisa ruim. Então, o que essa objeção está apontando é que existem coisas negativas que são instrumentalmente positivas, que conduzem a outras coisas positivas, e que existem coisas positivas que são instrumentalmente negativas, ou seja, que elas conduzem a outras coisas negativas. Vamos ver como responder essa objeção. Bom, antes de tudo, é importante reconhecer que essa objeção, no que ela aponta em relação a que as coisas, existem certas coisas negativas que conduzem a outras coisas positivas, né? Que o sofrimento pode ter valor instrumental e que a felicidade, o prazer pode ser negativo instrumentalmente, que isso está correto, tá? Isso está correto, mas que isso não é um problema, isso não é uma objeção ao argumento da relevância, da igual consideração, da imparcialidade, porque esses argumentos não negam isso. Tá? O que esses argumentos dizem é que o sofrimento é negativo em si. Não nega que o sofrimento pode ter valor instrumental. E eles dizem também que a felicidade é positiva em si, que o prazer é positivo em si. Não nega que essas coisas possam ter desvalor instrumental. Tá? Então tem uma distinção importante em teoria do valor, que é entre o que é bom ou ruim em si e o que é bom ou ruim instrumentalmente. Tá? E a primeira coisa que é importante responder é que, a maioria das vezes, o sofrimento não conduz a nada de bom. Tá? Principalmente na situação dos animais não humanos, tanto na exploração quanto na natureza, a imensa maioria das vezes o sofrimento deles não vai conduzir a nada de bom para eles. Não é, por exemplo, como o caso de a gente passar por uma cirurgia que vai beneficiar a gente, etc. Tá? E outra coisa, né?
mesmo que a gente deva evitar aí as experiências que a gente não... Desculpa. Eu escrevi errado. Mesmo que a gente não deva evitar as experiências negativas que são instrumentalmente positivas, ainda assim a gente tem razões para evitar as experiências negativas escrevi errado de novo. Ainda temos razões para evitar experiências... Tá certo. Ainda temos razões para evitar experiências negativas que não têm efeitos positivos, né? Ou seja, ainda que a gente não deva evitar aquelas experiências negativas que conduzem a algo de bom para o indivíduo, que vai ter elas, a gente tem razões para prevenir as outras, né? E o mesmo vale para as experiências positivas, né? Por exemplo, a gente tem razões para evitar experiências positivas que vão causar um mal maior depois, mas a gente não tem razões para evitar outras experiências positivas, de causar outras experiências positivas para os indivíduos, né? Os seres sencientes. Bom, esse argumento, né, os 3 argumentos que a gente viu em defesa dos seres sencientes, que eles assumem é que as experiências negativas são ruins em si e que as experiências positivas são boas em si. Como eu falei, isso não é negar que existem experiências negativas instrumentalmente boas e que existem experiências positivas instrumentalmente ruins. E, importante, a objeção concorda que as experiências negativas, como o sofrimento, são ruins em si e que as experiências positivas, como o prazer, são boas em si. O que a objeção mantém só pode fazer sentido se ela assumir isso também. Por quê? O que a objeção mantém é que as experiências negativas podem ser boas instrumentalmente quando? Quando elas impedem outras experiências negativas ou quando elas fomentam experiências positivas. Se ela fosse uma defesa de que o sofrimento é bom em si, ela não precisaria, obviamente, apelar ao possível valor instrumental do sofrimento para defender que o sofrimento pode ser bom, né? E o mesmo vale, analogamente, para o valor das experiências positivas, né? Para o desvalor instrumental possível das experiências positivas, né? Quando que as experiências positivas podem ser ruins instrumentalmente? Quando conduzem a algo negativo ou quando impedem de alcançar algo mais positivo, né? Então, essa objeção também tem que concordar que o sofrimento é ruim em si e que a felicidade é boa em si. Vamos dar um exemplo, né? Vamos supor aí um procedimento cirúrgico que ele vai causar sofrimento, mas que ele vai evitar um mal maior naquele indivíduo, né? Então, nesse caso, o sofrimento teve valor instrumental, né? Nessa situação, teve algo de bom, não aconteceu um mal maior, se a cirurgia foi bem sucedida. Mas também teve algo de ruim, que foi o sofrimento causado para evitar esse mal maior, né? Vamos supor que a pessoa sentiu dor depois da recuperação da cirurgia. Mas por que a gente achou que valeu a pena essa cirurgia? Porque o sofrimento evitado naquele indivíduo é maior do que o que foi causado para evitá-lo. É isso que torna aquela situação, no total, um saldo positivo. Se o sofrimento que a cirurgia causasse fosse maior do que o sofrimento evitado, a gente acharia que não valeria a pena passar por aquela cirurgia, né? Isso tem uma implicação prática muito importante. Porque se nessa situação, apesar dela ter saldo positivo, também teve algo negativo, então toda vez que for possível chegar à meta positiva sem o que há de negativo, então isso é preferível. Por exemplo, é por isso que a gente prefere tomar anestesia antes de uma cirurgia. Então isso é interessante porque isso mostra que sempre existem razões para eliminar aquilo que é negativo, mesmo quando ele é instrumentalmente positivo. Por quê? Porque a gente tem as mesmas razões para buscar aquilo que de bom se alcançaria com a experiência negativa, mas sem ela. Por exemplo, o uso de anestesia é um exemplo, tá? A gente só tem razões para buscar aquilo que é negativo quando ele é instrumentalmente positivo e não tem nenhuma outra maneira de impedir aquele mal maior, né? Ok, vamos ver agora uma 8ª objeção, que ela é centrada na ideia de merecimento, né? Essa objeção diz que os argumentos em defesa da consideração de seres sencientes não levam em conta a ideia de merecimento. Porque o que os argumentos dizem, né, aqueles 3 argumentos que a gente viu, é que toda ocorrência negativa na vida de um ser senciente a gente tem razões para evitar e toda ocorrência positiva a gente tem razões para fomentar. Mas essa objeção poderia dizer o seguinte, nem sempre é assim, porque, bom, se o cara, por alguma razão, merece
uma ocorrência negativa na vida dele, por exemplo, se ele cometeu um crime e ele merece ser preso, se foi um julgamento justo, etc. Então, a gente não tem razões para evitar isso. Pelo contrário, a gente tem razões para buscar. Tá? E nem sempre uma ocorrência positiva é merecida. Né? Pode ser que a pessoa não tenha feito algo para não merecer a ocorrência positiva, e aí a gente tem razões para não fazer essa pessoa ter essa ocorrência positiva. Por exemplo, vamos supor que tem uma competição por um prêmio e uma das pessoas trapaceou, né? E a gente teria então razões para evitar que essa pessoa recebesse o prêmio por razões de merecimento, né? Então, o que essa objeção diz é que temos que levar em conta o merecimento e que, devido ao argumento da relevância, da igual consideração e da imparcialidade, não levar em conta isso, a gente não deveria aceitar esse argumento. Tá? Como é que a gente responde essa objeção? Né? Bom, antes da gente responder, é importante lembrar que existe uma defesa do especismo baseada nessa ideia de merecimento, né? Que diz o seguinte: se a ideia de merecimento é relevante, como parece ter sido apontado agora, né? Que a gente tem razões para, por exemplo, prender alguém que cometeu um crime por razões de merecimento, né? Que senão a gente teria as mesmas razões para prender um inocente. Então, já que os humanos são os únicos capazes de merecer ou não merecer algo, devido à capacidade de razão e de senso de justiça, então, que estaria justificado privilegiar os humanos. É isso que diz essa defesa do especismo, baseada na ideia de merecimento. Então, uma primeira resposta a essa objeção é que assim, a ideia de merecimento ela pode ser muito facilmente incorporada pelos argumentos lá da relevância e da igual consideração e da imparcialidade também. Né? Não botei ali, mas também dá. É só dizer o seguinte, olha, a gente tem razões para... Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Não. Olha, é muito fácil de incorporar a noção de merecimento naqueles argumentos que a gente poderia, por exemplo, pegar o argumento da relevância. Olha, a gente sempre tem razões para evitar um prejuízo sobre um ser senciente, desde que ele não mereça esse prejuízo. A gente sempre tem razões para fomentar benefícios para um ser senciente, desde que ele não tenha feito algo para desmerecer esse prejuízo, esse benefício. Né? Então, é muito fácil ajustar aqueles argumentos para incorporar a noção de merecimento. Mas, outro problema, né? O merecimento não poderia justificar o especismo. Por quê? Primeiro, para alguém merecer um prejuízo, tem que ser responsabilizável e tem que ter falhado em cumprir uma obrigação. Os animais não humanos, e nem certos humanos, né? Os bebês, as crianças pequenas, portadores de certas deficiências mentais, etc., não têm essas capacidades. Então, eles não podem merecer um dano. Merecimento de um dano só aplica a humanos normais a partir de uma certa idade. Então, eu não sei como é que alguém pensaria que incluir a ideia de merecimento poderia justificar privilegiar os humanos, tá? Porque uma vez que se inclui essa noção, a gente vê que os únicos que podem merecer um dano, merecer uma punição, por exemplo, são os humanos adultos normais. Tá? Isso não quer dizer que a gente não tenha razões para evitar que seres amorais, né, seres que não têm um senso de moralidade, um senso de justiça, por exemplo, como os animais não humanos, por exemplo, e as crianças pequenas, não quer dizer que a gente não tenha razões para evitar que eles causem mal aos outros. Quer dizer que a gente não tem razões para punir eles por questões de merecimento. Tá? São duas coisas diferentes. Pode ser que a gente não tenha razões para punir eles por questões de merecimento, mas que ainda assim tenha razões para evitar o mal que eles causam uns aos outros. Por exemplo, se uma criança pega um porrete e vai bater nos amiguinhos, a gente tem razões para impedir que isso aconteça. Mas não tem razões para punir essa criança por questões de merecimento. Se for uma criança muito pequena, né, que ela não tem noção do que está fazendo. E a mesma coisa em relação aos animais não humanos. Né? Então, o merecimento de um dano pende desfavoravelmente aos agentes morais. São os únicos que podem merecer um dano. E outra questão, né? Eu não sei se existem animais não humanos que são agentes morais, né? Mas mesmo que existam, vamos supor que alguns primatas tenham um senso de justiça e poderiam ser responsabilizados, não sei, talvez isso seja possível, não faz sentido dizer que eles merecem os danos que eles de fato padecem, seja na exploração,
quando são explorados pelos humanos, seja na vida que eles têm na natureza, que também é muito sofrida. Mas existe uma defesa do especismo que é baseada no merecimento de um benefício, que diz o seguinte: olha, tá, os humanos são os únicos, os humanos adultos normais são os únicos que podem merecer um dano, mas também são os únicos que podem merecer um benefício. Então, isso justificaria privilegiá-los, tá? Porque eles são os únicos capazes de fazer ações altruístas e, enfim, fazer algo para merecer um benefício. Bom, problemas com essa objeção, né? Vou dar aqui por assumido que os humanos adultos normais são os únicos que poderiam merecer, capazes de merecer um benefício. Isso também é controverso, né? Mas não vou entrar nessa discussão. Bom, será que porque alguém é capaz de merecer um benefício, será que é justo que eles se encontrem em uma situação melhor? Por exemplo, melhor do que aqueles que são incapazes de agência moral, né? ou do que os outros agentes morais? Né? Não, porque isso seria justo apenas se eles tivessem feito algo para merecer isso. Não é só a pessoa ter o potencial para merecer, ser capaz de merecer. Ela teria que ter feito algo para merecer estar melhor. E, até prova do contrário, o ônus da prova é dessa pessoa que quer dizer que faz sentido ela estar melhor, sem mostrar que ela tenha feito algo para isso. Né? E o segundo problema é que só seria justo ela estar numa situação melhor do que os outros se ela tivesse feito isso, em primeiro lugar, algo para merecer, não sei o que, não consigo imaginar uma coisa, mas vamos supor que ela tenha feito algo. Mas só seria justo se os outros tivessem tido a mesma oportunidade, as mesmas condições para atingir esse mesmo benefício e por escolha própria, e não devido a fatores que estão além do seu controle, como, sei lá, doenças, acidentes, nascer nessa ou naquela condição que impede de alcançar esse benefício, por escolha própria, não tivessem atingido. Senão não seria justo. Porque não faz sentido dizer que, por exemplo, é justo que eu esteja muito melhor que os outros, porque eu mereço isso, mas que os outros não tiveram nem a chance de atingir esses benefícios. Né? Então, não seria justo para com aqueles seres que não têm essa capacidade, os agentes amorais, que é o caso dos animais não humanos. Né? Não faz sentido eu dizer assim, eu mereço estar numa situação muito, muito boa e os animais não humanos merecem estar lá sendo explorados ou morrendo de fome na natureza ou parasitados, que eu mereço isso porque eu trabalhei duro. Porra, eles não tiveram as mesmas condições. Entendeu? E também a mesma coisa em relação aos outros agentes morais, porque a gente sabe que as condições nas quais as pessoas começam a vida são muito desiguais. Né? Alguns nascem ricos, outros pobres, uns nascem saudáveis, outros já nascem doentes, né? Ou vão adquirir uma doença ao longo do percurso da vida que não depende de atos que é culpa deles, que eles poderiam ter escolhidos. Né? Alguns têm facilidade para certas atividades, outros têm uma enorme dificuldade por questões biológicas mesmo. Alguns vão nascer membros de um grupo privilegiado e outros vão nascer membros de um grupo discriminado, como é o nosso caso. Né? Todos nós aqui nascemos em um grupo muitíssimo privilegiado, que é a espécie humana, né, em comparação aos animais não humanos. Né? Então, a imensa maioria dos seres que existem em um dado momento, né, lembrando que a gente tem mais ou menos 10 quintilhões de indivíduos em um dado momento, só 8 bilhões tem a chance de nascer na espécie humana. Se a gente colocasse isso em termos de um ano, 8 bilhões em comparação a 10 quintilhões, se a gente comparasse com um ano, 8 bilhões é 0,002 segundos. Tá? Se bobear é menos que isso. Talvez eu esteja enganado, mas acho que é no mínimo isso. Tá? Então, todo o resto seriam os outros indivíduos lá que estão geralmente em uma situação muito pior do que os humanos. Então, não dá a dizer que a gente mereceu nascer na espécie humana. Né? Isso seria absurdo. Ninguém escolhe isso, ninguém teve as mesmas oportunidades que isso. E mesmo que todos os indivíduos tivessem igualdade de oportunidades, né? Durante o percurso tem fatores que dizem respeito à sorte ou ao azar, doenças, acidentes, etc. Então, conclusão quanto a essa objeção centrada no merecimento. Né? Ela falha por dois motivos. Né? Os argumentos da relevância e da igual consideração podem ser adaptados para incluir a noção de merecimento e essa noção de merecimento não pode justificar dar uma consideração menor àqueles seres incapazes de agência moral.
Vamos ver agora, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um pause no vídeo agora, que já está ficando um arquivo muito grande, eu estou um pouco cansado, e da objeção 9 em diante eu vou fazer no segundo vídeo. Tá? Muito obrigado, e no segundo vídeo a gente continua. Para a gravação aqui, onde é que para a gravação? Aqui.